Seja louvado. Amém. Amém. Irmãos, vamos Amém. ver com a ajuda de Deus, na leitura da Bíblia, no livro de Evangelho por Mateus, capítulo 27, no primeiro verso em diante. Glória a Jesus. Então, queridos, nós vamos ler, vamos pedir a Deus aqui a guia, né, do seu Espírito Santo, e vamos falar sobre este livro maravilhoso. Glória a Deus. Deixa eu só arrumar aqui. Isso. Então, vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Aqui diz assim a palavra: o suicídio de Judas. E, chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem, e manietando-o, levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe, arrependido, as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os príncipes do sacerdote, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre de oferta, porque são preço de sangue. E, tendo deliberado um conselho, compraram com elas um campo de um olheiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, o campo de sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado de certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do olheiro, segundo o que o Senhor determinou. Irmãos, nós vamos parar aqui, nós vamos falar aqui desse primeiros versos. Glória a Deus. Aleluia. Só um minutinho, por gentileza. Arrumar aqui. Glória a Deus. Isso. Então, irmãos, aqui no primeiro verso, nós vemos aqui que, chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes, os anciãos do povo, eles formaram juntamente um conselho contra Jesus. O objetivo deles era matar, né? Matar, essa era a intenção dele. E aqui, irmãos, nós podemos ver no livro de Salmos a profecia também do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Se nós abrirmos aqui no Salmos, no capítulo 2, no versículo 2, ali já vai se falar do nosso Senhor. Olha só, irmãos, a profecia que estava aqui. Dizia assim, ó: os reis da terra se levantaram e os príncipes juntos se macunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo. Está vendo, irmãos? Então, aqui está a profecia ali, quando esses homens, esses anciãos, os principais, né? Aqueles homens que eram os príncipes, dos sacerdotes, e o sacerdote todo ali, e também eles estavam ali formando um conselho contra o Senhor Jesus. Isso cumprindo essa profecia de Salmos capítulo 2, no versículo 2. E, inclusive, está vendo aqui que esses príncipes, eles estavam macunando contra o Senhor, nosso Deus, porque estavam indo contra a palavra de Deus. E, da mesma forma, contra o seu ungido. Quem era o ungido? O nosso Senhor Jesus, né, irmão? Ele é o nosso ungido, o escolhido de Deus, é o Messias, o Cristo.
Salvador das nossas almas. Então, aqui nós já vemos a intenção desses homens. Eles rejeitaram Jesus, o rei espiritual, o príncipe, o salvador do mundo, espiritualmente dizendo, esses homens rejeitaram. Então, o que aconteceu? Já no versículo 2, irmãos, nós vemos aqui que eles manietando, quer dizer, prendendo Jesus, entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Vocês veem, irmãos, um pouco antes, lembra que nós lemos na reunião anterior, ali a passagem, que Jesus é levado perante o Sindério, ali no Evangelho de Mateus, capítulo 26, onde ali já se começa no 47, que Jesus é preso, depois Jesus vai perante o Sindério, ali com Caifás, e ali eles já começam a humilhar, aquela reunião da madrugada, né? E então, veja, agora, aqui já no 27, esses homens vão levar, tá? Já prendeu ele, já estava dentro lá da sinagoga, depois na casa de Caifás, prendendo o Senhor Jesus, eles cuspiram em Cristo, humilhou o Senhor, né? O nosso Salvador. Depois eles vão fazer o quê? Eles vão levar para o presidente o Pôncio Pilatos. Então, porque ele era um romano, ele estava ali na época comandando ali em Jerusalém, então eles levaram até o presidente. E nesse intermédio, nós podemos ver isso, a confirmação desse versículo 2, que quando eles prenderam Jesus e foi levar a Pôncio, nós podemos ver isso, irmãos, no livro de Atos, né? E no livro de Atos está dizendo ali, no capítulo 3, olha só, nós temos aqui um exemplo de Atos, no capítulo 3, glória ao nome do Senhor Jesus, no versículo 13 ao 15, ele vai dizer bem claro, olha só o que diz aqui, no versículo 13, o Deus de Abraão, aqui, irmãos, nós estamos vendo um discurso de Pedro no templo. Então, Pedro falou assim, o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou a seu Filho, Jesus, a quem vós entregaste perante a face de Pilatos, negaste tendo ele determinado que fosse solto. Então, aqui eles estavam já falando com aqueles homens que eles tinham negado que fosse solto. E aí, ele diz aqui no versículo 14, mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se fosse desse um homem homicida, e pedisse que se vos desse um homem homicida, que nós lembramos de Barrabás. No versículo 15, terminando, diz assim, e mataste o príncipe da vida, o Cristo, o Salvador, né? E então diz assim, o qual Deus o ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunha. Então, Pedro, com a ousadia do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, guiado por Deus, ele deu esse discurso e ele disse muito claro, que eles viram Jesus, eles são testemunha viva que Deus ressuscitou o nosso amado Salvador Jesus Cristo. Isso nós podemos ver, irmãos, também. Glória ao nome do Senhor, a profecia que o Senhor Jesus fala no livro de Mateus, capítulo 20. Jesus ainda estava vivo na terra, junto com seus discípulos, e ele falou desta forma. Veja aqui, ó. No capítulo 20, 18 e 19, diz esse verso assim, ó. Jesus, porque nesses dias aqui no capítulo 20, foi um pedido dos filhos de Zebedeu. Então, Jesus disse assim, eis que vamos para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos príncipes do sacerdote e ao escriba, e condenarão à morte. Então, Jesus já estava profetizando, ele já sabia, irmão, que a missão dele era essa, ele ia ser entregue, ele estava indo para Jerusalém, ele ia ser entregue lá para esses homens, né, os príncipes, os sacerdotes, os escribas, é aquela reunião que eles fizeram,
E depois, no versículo 19, o Pôncio Pilato era um gentil, tá? Os soldados romanos, vocês viram que os soldados romanos bateram no Senhor Jesus, chicoteou, enfim, né? Então foi entregue aos gentios para que dele escarneçam e os açoitem e crucifiquem, o terceiro dia ressuscitará. Então Jesus deixou os discípulos dizendo bem claro para eles que Jesus ia ser entregue para Pôncio Pilato. Claro, depois ia ser entregue para os soldados. Ali iam escarnecer de Jesus. Nós vimos que os soldados, nós vamos ver logo à frente, essa profecia sendo cumprida, e iam bater nele, crucificar, açoitar ele e depois crucificar. E ele disse que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Louvado seja Deus. E essa profecia cumpriu, irmãos, tá bem? Agora, vamos entender. Vocês lembram que nessa passagem aqui, nós vemos aqui que Judas, irmãos, Judas, aqui diz assim, agora no terceiro verso, ó. Então Judas, vamos voltar para Mateus 27. No terceiro verso, então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado. Judas viu que o Senhor Jesus foi condenado à morte. Aí houve um arrependimento. Trouxe o arrependido as 30 moedas de prata para os príncipes dos sacerdotes e os anciãos. E no versículo 4, diz assim, dizendo, esse é o que Judas foi falar para esses anciãos, esses príncipes, os sacerdotes, dizendo assim, pequei traindo o sangue inocente. Então ele confessou que realmente ele pecou diante de Deus, também do Senhor, todos ali, porque ele traiu um sangue inocente. Ele ficou obcecado pelo dinheiro, obcecado pelas coisas terrenas deste mundo, e ele ficou cego. Por isso que Satanás cega. Irmão, nós temos que tomar muito cuidado quando a pessoa tem um coração inclinado para as riquezas do mundo, querendo ser rico a qualquer custo. Tomamos muito cuidado com esse tipo de situação, irmãos. Diante dessa leitura aqui, vocês podem ver que quando ele confessou que tinha traído o sangue inocente. Aí os sacerdotes respondem assim, eles, porém, disseram, que nos importa? Isso é contigo. Então, irmãos, nós vemos aqui nesse versículo 4, amados irmãos, que traiu o sangue inocente, aqui foi uma ofensa abominável, e ele resulta numa maldição divina. Irmão, quando alguém trai um sangue inocente, isso é muito abominável e vai trazer uma maldição divina. Podemos ver isso? Quer ver aonde? Abre o livro de Deuteronômio, capítulo 27, versículo 25. Essa aqui é olha só, irmão. Versículo 27. É a maldição divina, como eu tenho dito aqui para vocês. Olha aqui no versículo 27, perto do versículo 11, diz assim, ó, lá em cima, maldições que serão lançadas no Monte Ebal. Agora nós vamos no versículo 25. Olha o que diz aqui, ó, versículo 25. Deuteronômio 27, capítulo, versículo 25. Maldito aquele que tomar peita. O que é peita? Dinheiro, tá bom? Para matar alguma pessoa inocente. E todo o povo dirá amém. Então, isso aqui é a maldição. O próprio verso diz, maldito, amaldiçoado, aquele que tomar peita, quer dizer, aquele que vendeu o seu irmão inocente por dinheiro, traição. É isso. E Judas cometeu esse pecado. Por isso que ele falou ali claramente que ele pecou traindo o sangue inocente. Ele tinha ciência, porque ele também conhecia o Antigo Testamento, irmão. Então, ele tinha ciência desse verso aqui, que é uma maldição sobre aquele que vende, que trai o seu irmão por dinheiro. Tá vendo? Então, amado, aí aqui declara também,
tá bom? Essa reação, voltando aqui no Mateus 27, quando nós voltamos aqui no versículo 4, que quando os sacerdotes e os anciãos falam assim, eles, porém, disseram, que nos importa, isso é contigo? Então, irmão, nós vemos aqui, por essa santa e bendita palavra, que a reação desses príncipes, desses anciãos, irmãos, está mostrando que eles constataram que Jesus era realmente inocente. Então, os anciãos e esses escribas, esses sacerdotes, príncipe, eles constataram realmente que Jesus era inocente. Tá vendo, irmão? Mas a maldição estava caindo ali sobre o Judas. Eu creio que todos estão entendendo muito bem isso. Aí, irmãos, nós vamos aqui dar continuidade. Quando Judas escutou aquela reação dos príncipes e jogou isso em cima das costas dele, ele, no versículo 5, atirando para o templo as moedas de prata, e retirou-se e foi enforcar-se. Então, ele teve um remorso muito grande, irmão. Vocês viram como que o dinheiro, ele se obcecou pelo dinheiro, ele se obcecou pela riqueza, uma riqueza bem pouca, né, irmão, para ele, mas era um dinheiro muito bom, porque comprou um campo com aquele dinheiro ali. Quer dizer, comprou uma propriedade. Inclusive, depois nós vamos ler aqui mais à frente. Você viu? Aí, quando vem o remorso, desestabiliza a pessoa, ela não sente mais prazer daquilo que... Por quê? Porque custou a vida de um inocente. No caso, a vida do nosso Senhor Jesus. Foi vendido como se fosse um preço de um escravo, né? Glória ao nome do Senhor Jesus. Aí ele perdeu toda a paz. Amado, o que nós aprendemos nos dias de hoje aqui? Irmãos, em nome de Jesus Cristo, igreja, o que aconteceu com Judas, que nós estejamos aqui sempre debaixo do sangue de Jesus Cristo, que não existe ações em nós como aconteceu em Judas, porque tem pessoas que também traem o sangue do Senhor Jesus pelas coisas deste mundo. Infelizmente, esta é uma verdade. Tem muito crente que trai o Senhor Jesus, trai o sangue dele, aceitando as abominações deste mundo, a riqueza deste mundo, coisas ilícitas deste mundo. E aí toma as atitudes como Judas, porque o diabo entrou em Judas. Judas já começou tendo um pensamento de trair o Senhor Jesus. Mas quando o diabo entrou em Judas mesmo, foi naquele bocado que o Senhor entregou nas mãos, falou, que se você tiver que fazer, faça logo. E o diabo entrou logo nele e foi fazer o que tinha que ser feito. Mas esse plano, o inimigo já estava plantando na cabeça do diabo há muito tempo, tá? Mas o inimigo não tinha tomado posse do diabo, ou perdão, de Judas, mas ele estava colocando na mente. Vocês lembram uma passagem paralela a isso? Sim, de uma forma, vocês lembram que o Senhor, nosso Deus, nosso Senhor Jesus, disse que ele ia para Jerusalém, ia padecer, né? Aquela passagem de Pedro, que Pedro confessa que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, o Salvador do mundo, e Jesus fala, bem-aventurado és tu, Bar-Jonas, porque não foi revelado a carne e o sangue, mas o Espírito de Deus. E assim, logo após, o Senhor falou que ia padecer, ia morrer, mas ao terceiro dia ia ressuscitar. Vocês lembram? O inimigo põe na mente de Pedro, dizendo, de maneira nenhuma isso vai acontecer contigo, mestre. Tenha piedade de ti. Aí Jesus toma uma ação e diz, para trás de mim, Satanás, que não entende as coisas de Deus. E, naquele momento, o que aconteceu com Pedro? Pedro foi usado pelo Espírito Santo, mas, ao mesmo tempo, logo depois, o inimigo colocou um pensamento em Pedro e Pedro acabou aceitando essa isca e falou, entendeu? Vocês podem ver que muitas coisas, irmãos, acontece de vir um pensamento na nossa mente e a gente querer falar aquilo que a gente pensa. Então, tem que filtrar, irmãos. Cuidado, nós temos que filtrar muito bem, porque, irmãos, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos que entender que tem, assim, uma frase, não podemos impedir que as aves voem, as aves voem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedi-la de fazer ninho na nossa cabeça. Então, pensamentos, irmão, vocês não têm controle.
que venham os pensamentos bons, pensamentos ruins. Vocês não têm controle. Todo momento vem um pensamento na nossa. Agora, a atitude que vamos tomar referente a esses pensamentos, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Vamos dizer que vem um pensamento ruim aqui, passa na minha mente agora. Eu falo, Senhor Jesus, cubra-me com teu sangue. Eu repreendo esse pensamento maligno que passou na minha mente agora, em nome de Jesus. Pronto. Ali o inimigo jogou uma seta e eu repreendi em nome de Jesus, e aquela seta teve que sair da minha mente, porque não aceitei. E quantas pessoas que passam um pensamento ruim e aceita e faz aquilo que passou na mente. É isso que veio acontecer na vida de Judas, irmãos. E que pode acontecer na vida de qualquer um de vocês, e como na minha também. Agora, por isso que nós temos aquela passagem que está em Pedro, que ele diz que é para nós sermos sóbrios, quer dizer, estar sempre atento, e também devemos orar e vigiar, porque o diabo, o vosso inimigo, está como leão de redor, quer dizer, dando a volta ao nosso redor, bramando para ver quem possa devorar. Lembram disso? Tragar é devorar, quer dizer, matar. Se é devorar, é para matar, né? Então, irmãos, vocês também têm que vigiar a mente de vocês. Vocês têm que lutar para que vocês não cumpram o que vem na mente de vocês, coisas ruins, e vocês querem, logo em seguida, praticar aquilo que veio na mente de vocês. Nós temos que buscar a guia do Espírito Santo. Foi o que aconteceu com Judas. Judas tinha esses pensamentos. E você vê que em Pedro, Jesus repreendeu, e Satanás teve que sair logo da vida de Pedro, porque Jesus repreendeu porque amava Pedro. Jesus também amava Judas. Pode ver que quando Judas deu o beijo no Senhor Jesus, que nós vimos no capítulo passado, vocês podem ver que Jesus falou, amigo, tu me traz um beijo? Quer dizer, só que você pode ver que Jesus amava tanto Judas, que Jesus muitas vezes falou, um de vós é o diabo. É bom que ele não tivesse nascido. Quer dizer, o Senhor foi dando dica. Aí nós lemos aí nos capítulos passados, vocês lembram que todo mundo falou, Senhor, sou eu. Todo mundo ficou triste. Judas não. Ele já estava empenhado nisso. Aí todo mundo falou, Senhor, Senhor, sou eu. Aí o Senhor Jesus falou, olha, era bom que esse homem, na verdade, o filho do homem, que era ele, o filho de Deus, ia ser traído, morto e ressuscitado. Mas para esse homem, era bom que ele não tivesse nascido. Aí Judas vai lá com a maior cara lavada e diz, Senhor, Rabi, porventura sou eu? E Jesus diz, tu o disseste. Quer dizer, ainda teve chance de mudar, mas estava já no coração dele, irmão. Deus já preveu isso, tá bem? Alguém vai falar assim, mas não poderia mudar isso? Irmão, Deus sabe, por isso que muitas vezes Deus dá graça de falar isso para vocês. Deus conhece o coração do homem e a mente do homem. Nosso Deus e o nosso Senhor Jesus, Ele sonda a nossa mente e o nosso coração. Então, irmãos, presta bem atenção nesta conversa que nós estamos fazendo aqui, na leitura da Bíblia. Irmãos, o coração de Judas, Deus já sabia, antes de Judas nascer, Deus já sabia que Judas ia fazer isso. Estava nele, ele não tinha arrependimento. Irmãos, Deus conhece cada um de vocês, quem tem arrependimento e quem não tem arrependimento. Ele lança, ele dá oportunidade à graça, ele dá oportunidade à salvação. Mas tem pessoa que ela não muda de opinião, tem pessoa que quer, não, comigo é assim e não vou mudar. Ué, ela selou o destino dela, ela não quer mudar. O que ele vai fazer? Entendeu? E nosso Senhor Jesus, ele faz o convite. E quem aceita é como um casamento. Nós mandamos quem vai casar, ele dá o convite. Agora, quem vai decidir em participar da festa ou não é o convidado. O convidado é que vai decidir, porque o que convida, ele não vai fazer obrigatório, ele lança o convite. Assim é Cristo. A salvação é lançada a todos, todos estão convidados. Como disse para vocês nas leituras passadas, né? Tem aquela parte lá que foram convidados todo mundo. Só tinha um que estava lá que não tinha o vestido de núpcia. E aí foi determinado ali uma ação contra aquele que não estava com vestido de núpcia.
E assim é a palavra de Deus, irmãos. Deus conhece. Então, amados, veja, quando isso, aqui voltando aqui, quando o Judas jogou aquele dinheiro, todo arrependido, ele foi enforcar. Irmãos, isso aqui, ele foi dar o fim na vida dele. E esse não é o caminho. Por quê? Porque, irmãos, ele teve remorso. Ele não teve arrependimento. Eu queria mostrar, dar um exemplo para vocês, o que seria um arrependimento e o que seria um remorso, tá bom? Eu vou dar aqui uma explanação para que vocês possam entender. Vamos dar um exemplo assim, ó, tá? Vamos dizer assim, tem uma pessoa trabalhando num caixa de um supermercado. Vamos dar um exemplo de supermercado, tá bom? Então, entra muitos valores ali. Naquele caixa, às vezes, pode entrar 20 mil, 30 mil reais. Vamos dar um exemplo disso, tá bom? Em dinheiro, inclusive. Em dinheiro. Aí, de repente, aquele caixa, seja um homem ou uma mulher, seja o que for, ele está lá e ele, de repente, ele está passando alguma necessidade, além de ganhar o seu salário, mas por alguma coisa, má administração dele, está passando um aperto, e, de repente, vem um pensamento, aquilo que eu acabei de falar para vocês, a seta maligna de Satanás. Tira 50 reais, ninguém vai ficar sabendo. Hoje já existe mais controles, mas se isso fosse há 30 anos atrás, não existia controle, irmão, é muito difícil. Aí o que aconteceu? Aí a pessoa ficava assim, pensando, mas resolvia o problema dela. Aí vem a necessidade, rouba mais 50. E aí ela começou a praticar. Isso chama-se, o primeiro já é pecado. De segundo em diante já começa a ficar iniquidade, porque começou a roubar todos os dias, a cada uma semana, duas. Isso é um exemplo, tá? Então, ela já não tem mais arrependimento, porque ela está praticando esse roubo. Então, essa pessoa não tem mais arrependimento. Aí, o que acontece? O dono do supermercado vai, instala uma câmera e em cima desse caixa, porque está desconfiando de alguma coisa, não está batendo a copa, mas não tem como ver. Então, foi uma câmera. E ela vai lá e roubou mais 50. Aí pronto, foi pega. Pronto, essa pessoa, ela é levada até um local e eles mostram e prova para ela claramente que essa pessoa roubou, porque a câmera ali mostrou. Aí pronto, essa pessoa começa a chorar, ela começa a pedir perdão, ela começa a perdoar que ela não faria mais isso, entendeu? Isso aí já não é mais arrependimento. Isso aí é remorso. Por quê? Porque ela foi pego. Ela só teve remorso porque ela foi pego. Se não fosse pego, ela continuava fazendo o seu pecado, a sua iniquidade. Entendeu, irmãos, como que é isso? A diferença de um pecado, de uma pessoa que está arrependida e de uma pessoa que está com remorso. A caso o Pedro, ele ficou até arrependido, triste, mas Judas não, ele ficou com remorso. O que aconteceu? Aquela pessoa é acionada a polícia vai chamar, ela passa por vergonha, vai preso, tudo, e ela teve um remorso, tentou sair da situação, até se propôs devolver o dinheiro. Isso aí eu estou falando do supermercado, devolver o dinheiro para que ela pudesse, pelo menos, vamos dizer que fosse mandada embora por justa causa, mas não fosse para a prisão, materialmente dizendo isso de uma pessoa que faz esse tipo de ação. Aqui, espiritualmente, aconteceu a mesma coisa com Judas. O que Judas fez? Pegou o dinheiro e jogou. Ele também não queria mais o dinheiro. Ele devolveu que aquele dinheiro era preço de sangue. É da maldição de Deuteronômio, capítulo 27, versículo 25. Ele já sabia disso, já estava maldito. Então, ele quis devolver. Só que o que aconteceu nele? Veio um remorso e ele, então, foi tirar a sua vida. A sua própria vida. Irmãos, segundo os judeus, é o que eu falo para os irmãos, né, irmãos? A gente vai lendo aqui, realmente ele se enforcou, foi um remorso que ele teve, mas os judeus também pensavam assim, na expiação do sangue, ele achava que talvez também seria perdoado, porque ele pagou com a sua própria morte o seu pecado, mas na verdade, o único que pode pagar a dívida da humanidade, de todos nós,
só foi realmente Jesus Cristo. Isso pode ter passado, talvez, até na cabeça de Judas, né? Mas ele foi, claramente aqui, vocês podem ver, que ele foi se enforcar. Ele deu fim à vida dele, tá bem? Glória ao nome. Porque ele tinha esse conhecimento da Bíblia também, do Antigo Testamento, então ele achou que dessa forma na mente dele. Bom, enfim, nós podemos ver isso aqui, irmãos, em 2 Samuel, no capítulo 17, versículo 23. Vamos ver o que diz ali em 1 Samuel, irmãos. Glória ao nome. Primeiro não, perdão. 2 Samuel, tá? Olha o que diz aqui em 2 Samuel, capítulo 17, no versículo 23. Diz assim, ó: vendo, pois, Aquitofel, que se não tinha seguido o seu conselho, abardoou o jumento e levantou-se e foi para a sua casa e para a sua cidade, e pôs em ordem a sua casa, e se enforcou e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. Por que ele fez essa ação? Irmãos, aqui, se vocês verem a história, vocês podem ver que esse aqui foi um conselho de Aquitofel e Uza, que dão ao filho, Absalão, ao filho de Davi. Esse Aquitofel, ele planejou uma armadilha para matar Davi. Só que é uma outra história, mas o final é o mesmo, tá? Você vê que o plano desse Aquitofel não foi para frente, então ele se matou, ele se enforcou de arrependimento também, tá? Então isso aqui é uma profecia. Assim como Judas fez com Jesus, Aquitofel fez com Davi também. Davi prosperou e Aquitofel, ele se arrependeu e se matou. Agora vamos ver isso também no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 18. Querido, você vê que a vida do nosso Senhor Jesus é totalmente profetizada. Tem totalmente sentido a obra de Deus. Bem-aventurado todos vós que estão entendendo e que vocês não movam a mente para fora, só em Cristo. Não deixa que a filosofia deste mundo, não deixa que as pessoas mudem os pensamentos de vocês. Só ficam em cima da palavra de Deus e na Bíblia, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia. Fica no Senhor. Não movam o vosso pensamento por alguma outra conversa que não seja a palavra de Deus. Bom, vamos ver aqui em Atos, no capítulo 1, no versículo, deixa eu só confirmar aqui, 18. Capítulo 1, versículo 18. Ora, este adquiriu um campo com galardão da iniquidade. Está vendo, irmão? Adquiriu um campo com galardão da iniquidade. O que é o galardão da iniquidade? Do pecado. É o que eu dei o exemplo aí do supermercado, tá bom? Precipitando, rebentou pelo meio, todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama. O nome do campo é Aceldama, isto é, campo de sangue. Então, quem fez isso? Judas. Judas adquiriu um campo, quer dizer, na verdade, ele adquiriu dinheiro, e com aquele dinheiro foi adquirido um campo, que esses homens diz que não era lícito estar com esse dinheiro lá nas urnas, né? Então, foi adquirido e ele mesmo se arrependeu e derramou. Isso ficou notório, bem notório. Todos ali que conheciam aquele cemitério sabiam da traição de Jesus. Irmão, é muito sério, né? Então, veja, vamos lá. Ao versículo 6. Os príncipes do sacerdote, tomando, olha só, tornando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-lo no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. Então, veja que eles já conheciam que esse preço de sangue era de um homem inocente, caso nosso Senhor Jesus. Então, olha o conselho deles, conselhos malignos. E tendo deliberado um conselho, compraram com elas
o campo de um olheiro para a sepultura do estrangeiro. Por isso que foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, o campo de sangue, a Céldama. Então, amados, veja só que eles compraram para fazer o quê? É a sepultura dos estrangeiros. São daquelas pessoas que não são judeus, são gentios, estão ali por Jerusalém, eles morrem, então é colocado à parte, neste campo, né? E assim, irmãos, nós vemos que, glória ao nome do Senhor Jesus, é uma situação muito, mas muito séria mesmo. Isso também está lá no livro de Atos 19, que nós lemos o 18, né? E nós vamos ler o 19 também. Olha o que diz aqui em Atos, no 1, versículo 19. Acabei lendo aqui, que foi notório a todos que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama a Céldama, isto é, campo de sangue. Então, está bem confirmado esse assunto. Irmãos, no versículo 9, então se realizou o que vaticinara. O que é vaticinara? É profetizar. Vaticinara é igual dizer profetizar. Então, aqui realizou o que vaticinaram o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço de que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram. Então, irmãos, vamos ver o que diz aqui no livro de Zacarias, no capítulo 11, versículo do 11 e 12. Vamos ver lá em Zacarias. Olha o que diz aqui, ó. No capítulo 11, versículo 11 e 12. E foi quebrado naquele dia, e conheceram assim os pobres do rebanho que me guardava, que isto era a palavra do Senhor. E eu disse-lhe: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que é devido, e se não, deixam. E pesaram os meu salário, 30 moedas de prata. Então, aqui está uma profecia de Zacarias. Vamos ver a profecia de Jeremias 32, capítulo 32, versículos 6 a 9. Esse aqui foi o que Jeremias tinha profetizado, né? Olha o que diz aqui, ó. 32, versículo 6 a 9. Disse, pois, Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: eis que Ananael, filho de Salum, teu tio, virá a ti dizendo: compra para ti a minha herdade que está em Anatote, pois tem direito de resgate para comprá-la. Veio, pois, a mim Ananel, filho do meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito da herança que tens resgate para comprar a ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, a herdade de Ananel, filho do meu tio, a qual está em Ananote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 ciclos de prata. Aqui também está a profecia dele. E podemos ver também no Êxodo, capítulo 2, versículo 32. Olha o que diz aqui em Êxodo, capítulo 2, versículo 32. Glória ao nome do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso, irmão. Tudo isso numa profecia do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Êxodo, capítulo 2, versículo 2. Deixa eu só ver aqui. Capítulo 32, né, irmãos? Perdão, Irmão, perdão, eu adiantei aqui o Êxodo, não é o Êxodo, tá? Deixa o Êxodo aí um pouco. Mas, voltando, essas são as duas profecias que está falando. O Êxodo é outra profecia, tá bom? O Êxodo aqui, e depois eu vou passar para vocês. Bom, mas vamos voltar aqui aonde está dizendo, né? E, então, no versículo 10 aqui, vocês podem ver que o versículo 10, eles deram pelo campo do olheiro, segundo o que o Senhor determinou.
Agora, nós vamos ler aqui Jesus perante Pilatos. Irmãos, aqui diz assim: e foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? Disse-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes do sacerdote e pelos anciãos, nada respondeu. E disse-lhe então Pilatos: não ouve quanto testificam contra ti? E nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, e escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha, então, um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual quereis que volte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, haviam entregado. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes, os anciãos, persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhe: qual desses dois quereis que vos solte? E eles disseram: Barrabás. E disse-lhe Pilato: e que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou a mão diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai isto. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhe Barrabás e, tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte e despindo-o, cobriram com uma capa de escarlate e, tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e a sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, o escarnecer, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, batia com ela na cabeça. E depois de haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e levaram para ser crucificado. Até aqui, irmãos. Amados, nessa passagem aqui, com o Senhor Jesus perante Pilatos, esses homens entregaram, né, ali para Pilatos. Nós já vemos aqui que agora eles vão ser mandados para Pilatos. E nessa passagem nós estamos vendo o que aqui, irmãos? Jesus, Pilatos fala para ele: tu és o rei dos judeus? Jesus responde para Pilatos: tu o dizes, confirmando. Né? Porque ele falou: tu o dizes. Ele fez a pergunta e Jesus respondendo: tu o dizes. E Jesus é realmente o rei dos judeus. Agora, ele é o rei do mundo todo. Ele é dos céus e da terra. Sempre foi, né, irmãos? Aqui na terra foi declarado isso. Bom, já no versículo 12, estava sendo acusado pelos príncipes do sacerdote e pelos anciãos. E nada Jesus respondeu. Por quê? Os anciãos e os príncipes foram falar com Pilatos, e Pilatos está falando com ele. Olha, esses anciãos aí, esses homens aí estão te acusando. Jesus fechou a sua boca, não respondeu nada. Então Pilatos disse: não houve quantos estão testificando contra ti, quer dizer, testificar, estão ali, testemunha contra você. Vocês não tá ouvindo que eles estão falando contra você? E o Senhor Jesus, ali, em silêncio, nenhuma palavra respondeu. Lembra do cordeiro? Foi mudo como matadouro? Olha o cumprimento da palavra de Deus. Ele estava como um cordeiro. Bom, como o Senhor Jesus não respondeu nenhuma palavra aqui, irmãos,
Então, o presidente estava muito maravilhado, quer dizer, até assustado, porque ele viu que era uma coisa muito diferente, não era isso tão normal. E naquela época, irmãos, havia sempre essa ocasião de uma festa, sempre costumava o presidente soltar um preso, e o povo que escolhia, né? Aquele que quisesse. E aí estava preso aqui um homem conhecido como Barrabás. Este homem, irmãos, nós podemos ver aqui, se vocês observar aqui no capítulo 16, Marcos vai explicar melhor quem era Barrabás. Então, aqui sabemos que é Barrabás, mas vamos ver ali em Marcos, no capítulo 15, irmãos, vamos ver aqui, glória ao nome do Senhor Jesus, no versículo 17, aqui vai estar mais, Marcos já detalha mais sobre Barrabás. Olha o que diz aqui. E deixa eu ver aqui, irmão, só um minutinho. Glória a Deus. Mateus capítulo 15. Solto Barrabás. Deixa eu ver, eu estou aqui em Marcos. Isso. E dos judeus. Glória a Deus. Vestiram de púrpura, né? No capítulo 15, teceu uma coroa. Até aqui, realmente, isso aqui foi anunciado. Barrabás, irmãos, eu não sei se... Eu acho que está em Lucas, na verdade, deve estar em Lucas aqui. Barrabás, ele era um preso, porque num motim, o que é um motim? Houve tipo, uma revolução ali, e Barrabás, ele acabou cometendo um homicídio, ele matou, acho que foi um dos soldados, ou uma pessoa, vamos dizer uma pessoa. E ali ele foi preso por isso, por ter cometido um homicídio. Eu acho que está em Lucas. Eu procurei aqui, né? Então, Barrabás era essa pessoa, tá bom? Ele tinha cometido esse crime. Olha só, irmão, esse homem, verso 7. Ô, irmã Ângela, Deus abençoe. Deixa eu ver aqui. Isso me ajuda. E hoje, aqui, ó. É verso 7. Deus abençoe. Capítulo 15, verso 7. Havia um chamado Barrabás que, preso com outros amonitadores, tinha no motim cometido uma morte. Está vendo, irmãos? Esse era o motivo de Barrabás. Eles tinham sempre um motim, irmãos, que eles queriam se livrar ali daquele jugo romano que eles estavam tendo, né? Por isso que muitos deles pensavam que Jesus, até os discípulos, né, que foi o caso daqueles dois de Emaús, que foram embora decepcionados para Emaús, caminho de Emaús, que ele achava que Jesus ia governar Jerusalém, ia sentar no trono de Davi. Mas Jesus realmente não é espiritual que Jesus estava fazendo. E aí que eles foram entender depois, eles pensavam material. Desculpa, eu falei Marcos capítulo 17, mas é 7. Ângela, Deus abençoe pela ajuda. Glória a Deus. Então, aqui foi o motivo. Marcos relata qual foi o motivo de Barrabás. Voltando ao 27, irmãos, nós vemos aqui, né? Então, esse preso aqui, Barrabás. Portanto, já no versículo 17, estando eles reunidos, disseram, qual que quereis que vos soltei? Barrabás ou Jesus? Aí colocou um criminoso. Olha só, irmãos, como o inimigo é muito sujo. Ele sempre quer sujar o inocente, ele quer sujar os santos de Deus. E olha como que aconteceu aqui. Colocou um homem homicida ao lado de um homem que dá a vida por todos nós, o Filho de Deus. E olha só o que é uma inveja. Por isso, amados irmãos, nós somos combatidos grandemente em todas as áreas espirituais. A inveja. A inveja é uma das coisas mais terríveis que existe, que pode mudar a vida de muitas pessoas. Quando nós nos pegamos a Cristo Jesus, a inveja não tem poder. Embora materialmente possa mexer, às vezes, com a vida de alguém, e a pessoa ficando firme em Deus, sempre Deus vai dar o escape para todos aqueles que confiam nele. Aqui no caso de Jesus, ele tinha que passar, porque ele se lembra na oração de Getsemane, ele falou, Senhor, seja feita, afasta de mim, se possível, afasta de mim esse cálice, mas se eu tiver que beber, cumpra a tua vontade, não a minha. Era a vontade, irmão, porque se Deus não fizesse isso, nenhum de nós estaríamos aqui hoje para falar de Cristo Jesus.
Olha só como Deus amou o seu Filho, a tal ponto que até nós hoje glorificamos a Cristo Jesus pelo amor de Deus na vida dele e na nossa vida também. Deus amou muito o seu Filho, irmão, muito mesmo, como ele ama cada um de nós também. Aí, veja, vai Pilatos, né? Pôncio Pilatos, ele coloca ali Barrabás e Jesus. Então ele fala assim: qual que vocês querem que eu vos solteis? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Por que que Pilatos fez isso? Nós vamos ver no versículo 18. Olha aqui o versículo 18. Porque Pilatos sabia que foi por inveja que tinha entregado o Senhor Jesus. Olha, irmãos, a maldade que houve naqueles dias ali, uma maldade tão grande. Bom, no versículo 19, nós vemos aqui que, estando ele sentado ali no tribunal, aí vem a esposa de Pilatos. Irmãos, olha que obra divina. Ela mandou um recado, falou assim, fala para Pilatos, que Pilatos estava numa situação ali de julgamento, né, irmão? Ele tinha que decidir o que iria fazer com a vida de Jesus. E aqui ela mandou um recado, a pessoa foi até lá, um dos seus súditos, chegou até Pilatos e disse, olha, a sua esposa mandou dizer que não entre na questão desse justo, porque, qual motivo? É porque eu tive um sonho muito porque num sonho muito sofri por causa desse justo. Irmãos, nós não sabemos aqui o sonho que ela teve, mas foi um sonho que trouxe um sofrimento muito grande. Então, ela chamou a atenção do seu esposo e disse para que tomasse muito cuidado, e ele já sabia que era inveja, que Jesus foi entregue pela inveja desse homem, desses sacerdotes, enfim. Eles tinham um coração bem corrupto, né, irmãos? Coração maligno mesmo. E aí Pilatos foi advertido pela mulher dele. Muito bem. Aqui já no versículo 20, nós vemos aqui que os príncipes dos sacerdotes, os anciães, começou a persuadir a multidão que predisse que soltasse Barrabás e matasse o Senhor Jesus. Irmão, aquela multidão viu, aquela multidão ouviu as palavras do Senhor Jesus, aquela multidão ouviu os ensinamentos do Senhor Jesus, os evangelhos, a doutrina. Essa multidão teve milagre entre essas multidões aqui. Irmão, essas que andaram com Jesus, que ouviram os ensinamentos de Jesus, os próprios príncipes sacerdotes começou a persuadir eles e eles começaram para que matasse Jesus. Olha só, respondendo o presidente, disse, qual desses dois quereis que vos solte? E disseram-lhe, Barrabás. Então aí a multidão já começou gritando, solte Barrabás e mate Jesus. Aí, no versículo 22, nós vemos que ele falou assim, bom, o que farei então com Jesus chamado Cristo? Ele sabia que Cristo também era Salvador, ele tinha alguns conhecimentos ali sobre as palavras de Deus na vida de Israel, a história de Deus na vida de Israel. Então, ele falou assim, qual que vocês querem que eu faça com Jesus? Aí, todos eles disseram, tantos os príncipes, os anciãos, e persuadiu toda aquela multidão, mate o Senhor Jesus, mata Jesus, mata Jesus, é isso que eles disseram, seja crucificado, crucifica-o. Então, o presidente, alertado pela mulher dele, e também sabendo que era uma inveja deste povo, desses anciãos, desses príncipes do povo, dos sacerdotes. Olha só, que o ancião é do povo, e eles é o príncipe da sacerdote. Olha só. Pilatos, vendo que isso nada aproveitava. Depois nós vamos ver nos outros capítulos, em Marcos, em Lucas, ali vai ser mais detalhado o que Pilatos fez, tá bom? Aqui, o que ele fez? Mateus viu isto, que Pilatos, ele viu que não tinha o que fazer. Nos outros, eu acho que foi em Lucas, salve Lucas, mas
está lá em Marcos e Lucas, e nós já vamos para o outro evangelho lá, cada um vai detalhar. São ângulos, tá, irmão? A mensagem é a mesma, mas o ângulo é diferente. Por exemplo, aqui quem estava vendo é Mateus, ele relatou aqui. Depois Marcos vai relatar o que ele viu. Lucas também vai relatar, enfim, de tudo aquilo que ele buscou. Mas, enfim, o que aqui está dizendo que Pilatos, no versículo 23, no versículo 24, Pilatos viu que nada estava sendo aproveitado. E no outro capítulo, os outros falou, se você soltar Jesus, você não é amigo de César. E aí, por quê? Aí estava dizendo que Jesus seria o novo rei. Isso ia afrontar César, o rei César. Então, Pilatos aqui, isso no outro capítulo, no outro evangelho. Aqui, Pilatos viu que isso alvoroçou, não tinha mais o que fazer. Começou o tumulto aumentar, crescia demais. Então, ele falou assim, diante de todos, irmãos, isso aqui foi uma atitude muito forte. Ele falou assim, me traz aqui uma bacia de água. Então, trouxe uma bacia de água e foi ali tomando um jarro e foi jogando nas mãos dele e ele começou a lavar suas mãos, conforme está aqui no versículo 24. Ele lavou as mãos diante da multidão. Quer dizer, os príncipes, os sacerdotes, a multidão, todos que desejavam a morte de Cristo. Provavelmente Cristo também estava vendo aquela atitude. Ele começou a lavar suas mãos diante da multidão e ele disse assim, estou inocente do sangue desse justo. Considerar isso. Então, o próprio Pilatos confessou que o Senhor Jesus era justo. Confessou, irmãos. Glória ao nome de Deus. Olha que obra linda. O que é a inveja, irmãos? A inveja cega as pessoas. Agora, vamos parar aqui um minutinho. Igreja, em nome de Jesus. Lembra que nós conversamos sobre a seta do maligno? Cuidado com a inveja. Meus irmãos, nós temos que vigiar o nosso coração, queridos. Meus amados, a inveja pode entrar no coração do crente. Sim, pode. Se o crente não vigia, entra inveja, entra ciúmes, entra calúnia, entra tudo. O coração do homem já é propício a isso. Quando Jesus nos chama a esta graça, se nós não andar no seu ensinamento, irmão, nós continuamos errado. Eu vou explicar isso materialmente para que todos entendam. Meus filhos, nós fomos para a escola, certo? Quando nós nascemos, nós fomos educados aquela base de casa. O que é a educação? O papai e a mamãe nos ensina, só que nós não sabemos ler, não sabemos escrever. Então, vamos para a alfabetização. Então, somos matriculados nas escolas e ali o professor vai nos ensinando, o próprio professor vai dando as provas, ensina o A, o B, aí a pessoa vai escrevendo, vai aprendendo, aí eles vão aplicando mais conhecimento, aí vem a matemática, vem geografia, vem história, aí vai vindo português, vem o francês, vem o inglês, enfim, vai indo tudo isso aí, vai colocando as matérias, e os professores vão ensinando, e aquele aluno, ele vai passando por uma avaliação, ele vai recebendo bastante ensino, depois ele tem que ser provado. Então, vai fazer a prova. E ali vai sendo feito as provas para ver se realmente ele aprendeu e ele vai estar apto para aquele futuro ele exercer alguma coisa na vida dele. Vai ter uma educação, vai saber falar, vai ter uma iluminação, uma educação. Bom, enfim, essa é a material. Jesus, o Salvador, é o que ele fez. Ele chamou nós nessa graça. Somos criança, né? Nós temos a nossa educação que o papaizinho nos ensinou tudo, mas a questão espiritual nós não temos muito. A partir de Jesus que nós estamos aprendendo o que é vida eterna, que é condenação eterna, o que é a maldição, o que é benção, nos ensinou quem é o nosso inimigo. Ele ensinou. A palavra de Deus nos ensina. Não é verdade, irmãos? Então, o Senhor Jesus chamou aqueles discípulos, o Senhor Jesus começou a ensinar eles tudo. Eles tinham bastante coisas que ainda tinham que aprender. E eles foram aprendendo. Irmãos, é assim que nós aprendemos. É com a palavra de Deus, é com o evangelho de Cristo Jesus. Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador. Por isso que ele diz que todo aquele que ouve a palavra dele, ele considera essa pessoa uma pessoa prudente que edifica a sua casa na rocha. Quer dizer, constrói a sua casa em Cristo Jesus.
Assim, irmão, Jesus está nos ensinando a porta estreita, a porta larga. O Senhor Jesus nos ensina sobre a inveja, sobre o ódio, amar os nossos irmãos, amar até os nossos inimigos. O Senhor Jesus nos ensina o que é cometer, né? Que nem a pessoa, existe lá, outro fala assim, não adulterarás. Jesus fala, eu porém vos digo, aquele que cobiçar uma mulher já cometeu adultério no seu coração. Quer dizer, ele traz sempre os ensinamentos, mais ensinamentos. Capítulo 7, capítulo 5, 6 e 7, ali são os ensinamentos de Jesus, valioso na vida de todos nós que estamos aqui. Entendeu, meus amados irmãos? Então, amada igreja, nós temos que tomar cuidado. Aqui no capítulo 27, Pilatos viu o ódio de um homem, príncipe, o que é príncipe dos sacerdotes? Sacerdotes também, eles estão ali na sinagoga para ensinar o povo, irmãos, e cheio de inveja, cheio de inveja. O anciãos, que também aconselha o povo, cheio de inveja. Houve um conselho entre eles ali, queriam a morte de Jesus de qualquer forma. A inveja era muito grande. Amados, amados de Cristo Jesus, quantos de vocês estão sofrendo por causa de inveja de algum irmão, de alguma irmã? Quantos de vocês estão sendo desprezados por causa de outros? Mas faça como Jesus aqui nos ensina. Fique em silêncio. Se você não é reconhecido pelas pessoas, o nosso Deus te reconhece. O nosso Senhor Jesus reconhece. E é um plano de Deus na vida de cada um de vocês. Irmãos, quem vai levar nós para o céu? Olha aqui, ó, esses anciãos que aqui da época aqui, esses sacerdotes, esses príncipes dos sacerdotes, esses anciãos aqui do povo, em que Jesus estava sendo julgado, nenhum deles levam o povo para o céu. Quem leva é Jesus Cristo. Entendeu? Esses homens aqui estavam possuídos de inveja. Irmãos, nós temos que ser coração limpo. O que diz lá em Mateus capítulo 7, onde diz eu acho que é o versículo 8, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Depois vocês completam isso com Salmos 15, versículo 3, vocês vão ver lá. Tá certo? Quem é que vai morar? Os verdadeiros cidadãos do céu. Quem vai morar no Monte Santo do Senhor? Então, veja lá o versículo 3, está muito claro. Nós precisamos estar com o coração limpo, irmãos. A todos que estão aqui ouvindo esta reunião, aqui, essa leitura da Bíblia, veja, em nome de Jesus, faz aí um autoexame dentro de você. Como que está o teu coração diante de Cristo Jesus, diante de Deus? Porque diante de algumas pessoas pode estar camuflado. Alguns possam enxergar como Pilatos enxergou, mas muitos podem não enxergar. Mas de Deus ninguém vai esconder isso. De Jesus ninguém esconde. Então, querido, precisamos fazer um autoexame. Como que nós estamos? Esse coração está tendo inveja, está tendo ciúme, está difamando o seu próximo, está destruindo a vida do teu próximo. Meus amados, em nome de Jesus, não deixa isso acontecer na vida de vocês, mas nunca. Por isso que Jesus nos dá ensino. Nós temos que ser ensinados pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ele muda o nosso coração. Ele faz nós amolecermos. Ele mesmo escreveu os mandamentos dele em nosso coração. Irmãos, deixa Jesus Cristo escrever as mensagens dele dentro do seu coração. Deixa ele escrever na tábua do teu coração. E qual é os mandamentos dele? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Perdoa o teu irmão 70 vezes 7. Tenha compaixão. Ajude. Não vamos, irmãos, carregar maldição dentro do nosso coração, mas vamos ser limpos. E é somente a palavra pode limpar o nosso coração. É só a palavra que faz nossas vestes ficar brancas. Erramos todos os dias, nós erramos todos os dias, mas a palavra, se nós deixarmos a palavra limpar, ela limpa. Nós corremos nos pés do Senhor, Senhor, perdoa o meu pecado, eu cometi esse erro, Senhor, foi um lapso da minha parte, falta de vigia e cometi um tal pecado. Meu Pai, me perdoa em nome de Jesus. Eu me arrependo de todo o meu coração. Não quero mais fazer isso e me ajuda, Senhor.
e o Senhor te abraça. Por quê? Porque ele viu que o coração está arrependido. Mas quando a pessoa, ela peca e vai lá, Senhor, me perdoa, mas vai lá e peca de novo, aí o Senhor percebe, o Senhor já sabe que não é arrependimento. É fingido esse arrependimento. Mas o que é arrepende de verdade, irmão, o Senhor nunca vai abandonar os seus servos, sua serva. Algumas pessoas podem julgar você, falar, você não tem mais direito à vida eterna. Quem somos nós para julgar você? Quem? Quem pode? Irmão, quem escreveu o teu nome no livro da vida foi Cristo. Foi Deus que escreveu. Agora, quem vai te levar ao céu é o Senhor. Então, você tem que fazer uma autoanálise na vida. Cada um de nós temos que ver como é que nós andamos com o Senhor. Tem que se preocupar, sim. Essa terra, quem quer ganhar a vida nessa terra, vai perder a vida eterna. E quem perder a vida nessa terra, vai ganhar a vida eterna. O que é perder a vida nessa terra? É você não cair na concupiscência desse mundo, nos desejos carnais desse mundo, mas você se resguardar e viver na palavra de Deus. É ter uma vida restrita, uma vida para Deus. Andar com Deus. Andar com Deus, irmão, você não anda mais com o mundo. Andar com Deus, você não aceita mais as coisas carnais, como adultério, como prostituição, como os desejos imorais, né? Pornografias e assim por diante. Isso aí é desejo de carne, é amar a carne, né? Então, amados, corram de tudo isso em nome de Jesus. E se alguém fez um pecado dessa forma, corre para os pés do Senhor. Ele conhece o sentimento de cada pessoa. Como disse sempre, só Deus e Cristo sondam o coração de um homem e a mente de um homem e de uma mulher. Meu irmão, se você se arrepender de todo o coração, se a irmã se arrepende de todo o coração, o Senhor está com os braços abertos. Nós temos um advogado justo, epístola, primeira epístola, né? De apóstolo João, capítulo 2, filhinhos. Eu vos digo que não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado justo para com o Pai Celestial. Ele é a apropriação dos nossos pecados, quer dizer, ele vai estar lá em favor para conversar com o Pai Celestial, e não só do nosso, mas do mundo todo. Oh, irmão, como Deus ama nós, como Jesus ama nós, o que vai nos levar ao céu? O amor, a fé e a esperança. É isso que nos leva ao céu. Irmãos, se nós amamos, queria dar um conselho aqui, bem falar de amor. Quando ali em Coríntios, capítulo 13, eu acho que é 1 Coríntios, capítulo 13, que tudo vai aniquilar, tudo vai acabar. Mas só tem 3 coisas que vai permanecer. A fé, o amor, que é a caridade, a fé e a esperança. Mas a maior delas é o amor. Irmãos, quanto à fé, todos aqui têm fé, tenho certeza. Como que tem? Todos vocês têm certeza viva que se nós morrermos, Jesus Cristo vai nos ressuscitar e viver com ele em glória. Pronto. Ninguém tira essa fé de vocês. Não é assim que vocês são? Cada um aí responde por si mesmo. Não é isso que vocês têm? A fé que quando que Jesus vai nos levar com ele? Pronto, essa é a fé. Essa já faz parte de nos levar ao céu. Quanto à esperança, a esperança também todos têm, porque todos estão esperando a volta de Jesus. Então, essa esperança ninguém tira de nós. Estamos aguardando a volta de Jesus. Agora, esses 2, nós temos e está bem claro sobre isso e faz parte literalmente da nossa vida. Agora, o terceiro é que nós temos que tomar cuidado. É o amor. O amor é o principal de tudo. É o maior de todos eles, porque Deus é amor. E no céu só vão entrar também quem tem amor. Agora, irmãos, cada um de vocês e todos aqueles que vão ouvir esta reunião e vão ver esta reunião, eu convido a cada um que vocês reflitam em nome de Jesus Cristo. Vocês têm amor ao próximo mesmo de verdade? Cada um de nós realmente amamos o nosso próximo? Amamos nossos irmãos? Amamos a nossa família? Amamos nossos amigos? Amamos de verdade
o nosso próximo, até os inimigos. Bom, se alguém faz mal, calúnia, inveja, mentira, engano, difamando a vida das pessoas, verdadeiramente tem amor, está cumprindo o que está lá em 1 Coríntios capítulo 13, então, se não houver amor, não entra no céu. Irmãos, aqui vai ficar uma reflexão. Nos 2 primeiros, praticamente todos passaram. O terceiro, não vão ser todos que vão passar. Agora, precisamos ver se nós temos compaixão, temos amor. Precisamos refletir se verdadeira amamos. Amar não é dizer que nós amamos dizer eu te amo, meu irmão, eu te amo, irmã. Faça com ações. Prova que você ama mesmo. Doa-se para aqueles que estão necessitados. Aquele que às vezes precisa de uma atenção de cada um de nós, de um conselho amigo espiritual, e que você esteja na altura de dar alguma coisa do céu. Como? Vamos buscar a presença de Deus. Isso é dar. Não se atrevam a falar coisas de opinião humana, coisa sua. E como é que nós vamos ajudar o próximo? Vamos orar com ele. Vamos ajudar as viúvas. Vamos ajudar os viúvos. Vamos ajudar os velhinhos que estão sozinhos. Vamos orar com aqueles que pedem oração. Irmãos, se dedicam. Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Às vezes tem alguns irmãos, até servas de Deus, irmã, isso aconteceu. De outro país, tadinha. Estava numa aflição, uma senhora. E ela pediu oração. Eu falei, vamos orar junto. Vamos orar junto. Uma senhora de idade. Irmão, esses dias aqui teve família aqui minha, chegou família minha aqui quando foi? Domingo. Chegou família para almoçar aqui comigo, uma ligação, e esse irmão, uma grande aflição, meu Senhor. Como que eu iria ficar na mesa de refeição com a minha família e com os outros que estavam aqui em casa? E eu deixar esse irmão, só aguarda um pouquinho daqui, assim que acabar aqui, eu ligo para você. Você acha que eu iria fazer isso? Não. Pedi licença para os demais. O servo chorava, mas chorava muito, muito. Estava muito longe de mim, porque se estivesse perto eu ia na casa dele. Estava a quilômetros e quilômetros, muitos quilômetros de mim. Levaria muitas horas para chegar até lá. Eu falei, meu filho, como que você está aí? Estou aqui sentado. Dá para orar? Dá. Então vamos conversar com o pai. Ficamos no celular. Enquanto orava, ele chorava. As lágrimas, eu sentia porque ele começava a soluçar. Mas quando nós levantamos da oração, havia paz no coração dele. Irmãos, vamos fazer isso, amados. Vamos nos doar. Mas, irmãos, sejam todos guiados por Deus. Não atreva a profetizar o que Deus não manda. Porque Deus conhece os falsos profetas também, viu? É muito claro sobre isso. Então, para não errar diante de Deus, ore, porque a oração acompanha. Ore com a pessoa. Enquanto nós temos celular, enquanto nós temos aqui, dá para usar pelo WhatsApp também, chama num vídeo chamada ali, orem junto. Não dá para ir na casa. E só para vocês entenderem, no ano de 2021, 2020 para 2021, 2020, naquela pandemia mais terrível que está, acho que foi 2021, irmãos, é que é tanta coisa que aconteceu. Não, foi 2020. Um irmão lá no Nordeste, 1.500 quilômetros daqui, num sertão, uma obra linda que Deus fez com ele, e ele é um evangelista, servo de Deus, assim que Deus usa muito dele, vai pregar nas roças, e Deus vai chamando as almas. Deus deu um dom para ele maravilhoso. E ele começou a falar comigo, ele ligava para mim, e ele ligou um dia, e ele começou a criticar.
dizendo sobre culto online, porque está indo. Isso teve muitos que tiveram esse problema, né, de entender essas coisas. E ele foi falando, não, porque os outros estão assistindo, eu não assisto, que não sei o quê. E eu deixei ele falar, é a opinião dele. Dado o momento, eu falei, meu amado, eu sei que o irmão gosta muito de mim, mas eu acho que vou te decepcionar agora. Mas por quê, irmão Júlio? Foi, meu amado, você me perdoa, mas agora eu preciso falar com você. Deixei você falar bastante, agora eu vou falar com você. Isso por telefone, 1.500 quilômetros. Eu falei, meu amado, você viu que a pandemia fechou tudo? Fechou, verdade. Meu irmão, o Senhor Deus criou um caminho. E Deus iluminou o servo de Deus e nós temos um culto online. Para quem está preso, para quem está em ansiedade, depressivo, assustado, o Senhor preparou o culto. Meu querido, Deus tem feito muita obra com esses cultos online, tantas obras online. E ele foi escutando. Eu falei, você quer ver? Eu vou te dar um exemplo para você entender melhor. Hoje, se você tivesse uma grande necessidade hoje, e você falasse assim, irmão Júlio, eu queria que você viesse à minha casa orar comigo agora que eu estou numa grande aflição. Meu amigo, se eu pegasse o meu carro aqui agora, quando eu chegar aí na tua casa, ia levar quase 25 horas. Talvez não seria mais a solução na tua vida. E se você viesse até a minha cidade, você ia levar também 25 horas. Também não é a solução. Mas para você saber que Deus é espírito, e que os verdadeiros adoradores a Deus o adorem em espírito e verdade, e a tais ele procuram na terra, e nós somos os adoradores dele, porque nesse momento eu estou aqui, você está aí no Nordeste, e nós estamos falando de Deus, e ele está aí, e ele está aqui, porque ele é onipresente, onipotente e onisciente, ele tem ciência de que nós estamos conversando aqui. E para você saber que ele é o Senhor, e que não há distância para Deus, e para mim e para você é a distância, mas Deus criou este caminho. Você crê o que eu vou falar agora para você? Ele falou, creio. Então, se você crer, debaixo do sangue do Senhor Jesus, eu vou dobrar o meu joelho aqui agora, e você não vai desligar esse telefone. Mantém ele no teu ouvido. E você também vai, eu vou te convidar para nós buscarmos a Deus em oração. E nós vamos orar ao Senhor, ao mesmo tempo que você vai ver que ele está aqui e aí. Pode ser? Ele falou, pode, irmão. Graças a Deus que ele foi humilde. Dobramos o joelho, igreja. Quando nós dobramos o joelho e começamos a clamar ao Senhor, o Senhor começou a nos visitar, aqui e lá. Irmãos, chegou um dado momento que ele falava em língua, ele gritava, não é o gritar de gritar, perdão, eu expressei errado. Ele glorificava a Deus e ele começou a chorar e chorar, de sair lágrimas, assim, de soluçar, porque pelo soluço dele sabemos que estava chorando. E ele falava assim, aí ele abriu a oração, Senhor, me perdoa em nome de Jesus, como eu fui ignorante, Senhor, como eu pequei diante, olha o que é um coração humilde e arrependido, é isso, irmão. Olha aí a diferença. Me perdoa, Senhor, quantos que eu critiquei, quantos que eu bati de frente com os irmãos, e eu não aceitava, mas de jeito nenhum, Senhor, e eu lhe peço perdão, porque hoje esse servo está me ensinando, e eu agora estou vendo a tua presença, mas tomou ele naquele quarto dele, irmão. Foi muitos minutos, não foi pouquinho não, foi muito, muito, muito. E Deus visitando aqui, visitando lá. Quando nós levantamos da oração, esse homem chorava e pedia perdão. Eu falei, não, filho, chegou a hora, você entendeu. Igreja. Agora, ele entra em contato comigo sempre, estamos juntos. Brevemente, nós vamos se encontrar em nome de Jesus Cristo, se assim for a vontade de Deus. Ele todo feliz. Agora ele anuncia de todas as formas. Irmão, nós temos a ferramenta. Ore. Se alguém chorar com você, pedir alguma coisa, escrever, posso falar com você? É claro, irmãos, que também existem momentos na minha vida aqui que, você sabe, né? Nós somos muito também ocupados e tem momento que não dá para falar. E aí que haja compreensão, lógico que haja compreensão em nome de Jesus, mas no tempo oportuno, né?
Glória a Deus. Eu digo, graças a Deus que a irmã Gláucia já me conhece bem, né, irmã Gláucia? Né? Ontem, precisando, eu estava muito ocupado, estava no supermercado, enfim. Mas é assim, irmãos, nós devemos, né? Nós devemos ajudar um outro. E olha, irmãos, sejamos espirituais, tá? Quando formos falar aqui, é assunto espiritual. Não como muito as pessoas começam a falar da vida de um, da vida de outro. Nós não estamos aqui para isso, não. É assunto espiritual, é resgate de alma, é alegria de alma, é tristeza que tem que ser dissipada em nome de Jesus. Então, tudo isso aqui resulta na palavra de Deus. Saiu um pouquinho aqui da palavra, né? Aqui das escrituras, para mostrar esses exemplos, tá bem? Hoje está ele lá restaurado. Quando ele não pode, ele telefona, ele anuncia, ele fala de Jesus, e quando ele pode, ele pega a moto, vai lá pelo sertão e anda quilômetros e quilômetros para ir nas casas das pessoas. Teve um batismo, chamou 5, muitos do que ele evangelizou. Muitos. Glória ao nome do Senhor. Agora, voltando aqui à palavra de Deus, irmãos, vamos voltar aqui para nós terminarmos, tá bom? Então, vocês viram aqui que a inveja, ela é destruidora. Convidei para que cada um de vocês reflitam em nome de Jesus e limpem vossos corações, porque Jesus está muito próximo, a esperança é clara, ele está próximo de buscar a igreja dele. Que nenhum de nós sejamos pego nessa situação de um coração impuro e perder o caminho do Senhor, perder Cristo Jesus. Abraça ele enquanto há tempo, abraça as escrituras, a palavra, os mandamentos, e tudo o que vem de Cristo é bem para a nossa alma. Vamos produzir fruto, e somente pelo Espírito Santo, através dele. Muito bem. Então, Pilatos disse muito claro que ele era inocente do sangue do justo. Ele foi claro. Todos aqueles homens ouviram que, além de Judas dizer que pecou contra o sangue de um homem justo, que era Jesus, Pilatos também, que não teve contato com Judas, Pilatos foi avisado, advertido, através da mulher dele, que ela mesma confessou que sofreu muito por este justo. Então, Pilatos realmente acatou o conselho desta mulher e disse que ele lavou as mãos, está limpo do sangue desse justo, e é para que o povo considerai, aqueles homens consideraram. Olha a resposta dos invejosos. Olha a resposta. No versículo 25, houve essa resposta. Aliás, no versículo 24, quando Pilatos falou isso, que estava crescendo esse tumulto, eu queria chamar a atenção para vocês, nós ir lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 21, versículo 6 também. Vamos ver a profecia sobre esse assunto, tá? Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 21. Perdão. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 6. Ô, irmão, perdoa, no amor de Jesus, que esses dias aqui nós estamos bem corrido mesmo, né? Mas, glória a Deus, eu agradeço a Deus pela paciência e o amor que que vocês têm. Para vocês verem que a gente também é fraco, a gente também tem um pouco né? É humano. Mas eu agradeço a Deus por isso, porque pelo menos o nome de Deus seja glorificado. É somente Ele. Nós só somos instrumento dele. Cada um de vocês são um instrumento dele. Bom, Deuteronômio capítulo 21, versículos 6 e 7 diz assim, ó, olha o 6. E todos os anciãos da mesma cidade, mais chegado ao morto, lavarão as suas mãos sobre a bezerra degolada no vale, e protestarão e dirão, as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos não viram. Então, por que eles falaram? Eles estavam falando da expiação por uma morte, né, cujo o autor é desconhecido. Aqui, no Deuteronômio, era uma pessoa, foi morta, encontraram ela morta, alguém matou, assassinou, na verdade, né? Então, ele é desconhecido, então, esses anciãos que estavam na cidade que aconteceu isso, tá bom? Os mais chegados ao morto lavarão, algum que conheceu eles, lavarão a sua mão, né, sobre a bezerra degolada no vale, e protestarão e dirão, as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos não viram. Então, eles estão inocentes. Agora, aqui em Mateus, esses homens
eles não são inocentes, eles são hipócritas. Eles consentiam, era o desejo deles. Vocês podem ver que no primeiro verso, vou repetir aqui no primeiro verso, ó, e chegando amanhã, todos os príncipes, sacerdotes e o ancião do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. Tá vendo? É o inverso disso aqui. É o inverso de Deuteronômio. Esses homens eram contaminados. Aqui em Deuteronômio, estava aqui explicando sobre a expiação por uma morte cujo autor é desconhecido. Então, eles estariam livres, não tendo, eles não viram. Agora, esses homens não. Eles estavam vendo, eles planejaram, eles usaram, glória a Deus. Judas aproveitou de Judas, claro que Judas se ofereceu e achou o caminho para fazer isso. E assim, esses homens malignos, cheios de inveja. Olha o que uma inveja faz, hein, irmãos? Olha o que uma inveja faz. Olha só o resultado disso. Vamos lá. Então, esses homens, eles estavam cheios desse pecado. Olha o versículo 25. Respondendo todo o povo, inclusive eles, porque o povo, o que eles falavam, o povo estava junto. Disse, o seu sangue, de quem? De Jesus, do Senhor Jesus, caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Quer dizer, a maldição caíram sobre eles e, para piorar, eles também transferiram a maldição para os seus filhos. É muita inveja, é muita maldade. Até os filhos pagaram pela maldição de seus pais, que puxou para si. E você lembra, hein, irmãos? Jesus foi amaldiçoado na morte da cruz, vocês sabem disso, porque ele levou todo o pecado da humanidade. A maldição foi tudo lá. Mas eles aqui, também Deus vai fazer uma justiça aqui, porque eles rogaram sobre isso. Então, o que aconteceu? Vamos dar uma observada no capítulo de Deuteronômio, capítulo 19, versículo 10. Olha o que diz aqui em Deuteronômio, capítulo 9, versículo 10. Oh, bendito Deus. Santo, santo é o Senhor. 19, versículo 10. Diz assim a palavra. Aqui estava falando para que o sangue inocente se não derrame no meio da tua terra e que o Senhor teu Deus te dá por herança e haja sangue sobre ti. Olha, está aqui uma profecia. Vejamos mais uma outra profecia no livro de 2 Samuel, no capítulo 1, versículo 16. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 16. E disse-lhe Davi, o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo, eu matei o ungido do Senhor. Santo Deus. Irmãos, veja a profecia. Apesar que aqui, irmãos, aqui esse ungido do Senhor que Davi estava falando, naquela época do Antigo Testamento, o rei Saul era ungido do Senhor e foi morto. Então, Davi profetizando, e isso foi para a vida de Jesus também. Olha só, vou repetir o versículo 16, é muito clara essa profecia. E disse-lhe Davi, o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo, eu matei o ungido do Senhor. Lá em Mateus, irmãos, você viu que eles disseram assim, que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então, aqui no primeiro verso, aqui vocês viram que eles fizeram um conselho para matar Jesus, e a maldição, então, caiu sobre ele, porque matou o ungido do nosso Senhor, ungido do nosso Deus, Jesus. É o que eles fizeram. Santo Deus, vocês estão entendendo, igreja? Todos os irmãos que estão aqui lendo comigo, na Irmandade aí no YouTube, vocês estão entendendo tudo isso que Deus está dando a graça aqui, meus amados?
Estão entendendo bem? Eu vi que a irmã Adriana dos Santos disse misericórdia, Senhor. E isso, irmã Adriana, isso chama-se temor, respeito àquele que nós servimos. Vocês estão percebendo que agora está dando entendimento a todos nós que nós estamos num caminho muito estreito, uma porta estreita, um caminho apertado, irmãos, mas não saiam deles. Nós temos que andar. Cristo vai nos ajudar. Ele está nos ajudando, porque está esclarecendo a nossa mente, o nosso coração. Estamos mais próximos de Deus. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na vida de todos vocês que estão aqui e de todos que estão ouvindo e todos que vão ouvir também. Em nome de Jesus. Irmãos, só vão compreender essas escrituras aqui quem é espiritual, viu? Quem são espirituais é que vão entender. Aqueles que não querem andar no Senhor, nas explicações da palavra de Deus, do Senhor aqui, irmãos, está com o Senhor, Deus conhece. Mas quem quer andar, ande em nome de Jesus, coma e beba da palavra de Deus. Vamos ver o Reis, segundo Reis, no capítulo 2, versículo 32. Olha aqui, segundo Reis, outra profecia. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 32. Vamos dar uma olhada lá. Deixa eu só ver, irmãos. Eu falei segundo Reis, não, perdão, irmão. É primeiro Reis, capítulo 2, versículo 32. Primeiro Reis. Glória a Jesus. Olha o que diz aqui, primeiro Reis, capítulo 2, versículo 32. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e os melhores do que ele, e os matou à espada, sem que meu pai Davi o soubesse, a saber, a Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, chefe do exército de Judá. Tá vendo, irmãos? Essa é outra passagem. Então, queridos, vejamos bem aqui que essa maldição eles trouxeram sobre eles. Irmãos, nós vemos aqui nesse verso 25, vamos ver o que diz aqui no verso 20, nesse 24, 25, irmãos. Quanto a esse Pilato que temia ser responsabilizado, nós vemos que ele lavou as suas mãos perante todo o povo, ele temeu de ser responsabilizado pelo sangue. Então, todo mundo sabe que ele temeu de ser responsabilizado pelo sangue do justo, que era o nosso Senhor Jesus. Aqui está muito bem claro pela morte dele. Mas o povo, alegremente, irmão, acabou aceitando. Não, como eu falei para você, eles aceitou essa responsabilidade. Quando eles falaram assim, que caia esse sangue sobre nós e nossos filhos, então eles aceitaram a responsabilidade. Por isso, amados irmãos, tome cuidado com o que vocês falam, hein? Cuidado ao abrir da boca errado aí, pelo amor de Deus. Tá bem? Bom, nós podemos ver, irmãos, que no ano depois da morte de Jesus, 70 anos depois, vocês lembram que Jesus fez aquela profecia quando os discípulos estavam olhando o templo, chamou Jesus, olha que templo maravilhoso, e falou, em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra, que está lá em Mateus 24, que ele começou a falar que seriam destruídos, quem estivesse no campo não voltasse para a cidade, que era para fugir, quem estava no telhado não descesse, enfim, ali vocês vão ler. Pois é, irmão, esse juízo aqui, esse juízo caiu 70 anos depois. Foi aonde teve uma devastação de Jerusalém, aonde tudo foi destruído, irmãos. O templo foi destruído. Você vê que não tem templo até o dia de hoje. Lá em Jerusalém tem o muro das lamentações. Foi destruído. O povo de Israel foi dispersado. Os romanos foram lá, acabaram com tudo. Caíram, muitos morreram. O sangue realmente foi caindo ali sobre todos eles. Teve essa destruição de Jerusalém. Essa foi a penalidade, irmãos, que eles adquiriram. Bom, vamos dar aqui a continuidade na palavra de Deus. No versículo 26, então, Pilatos soltou Barrabás conforme o povo queria, e Jesus foi preso, e ali ele foi mandado para ser açoitado, e também entregou para ser crucificado. Irmãos, a morte, a chicotada que Jesus levava, aquelas chibatadas, na ponta do chicote, não existia
Era uma ponta de um ferro ou uma ponta de um osso. E quando aquilo batia nas costas, cravava na carne e aquilo saía, irmãos, machucando a pessoa, certo? Jesus passou por essa situação muito delicada. Aí nós vemos aqui, irmãos, nós podemos ver isso aqui nesse versículo 26. Vamos dar uma olhada lá em Isaías 53, versículo 5, que é exatamente começa a profecia. Isaías é o que mais falou do Messias, foi Isaías. Então, no 53 de Isaías, versículo 5, diz assim, ó. Aqui começa a profecia. Mas foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele, quem? Em Cristo, o Messias, a iniquidade de todos, de nós todos. Bom, irmãos, aqui é a prova do que o Senhor Jesus já ia começar a tomar o seu cálice. Já começou aqui. Então, ele já começou a ser açoitado para ser crucificado. E aí, nós vemos aqui no versículo 27 que os soldados do presidente conduziu Jesus a uma audiência e reuniram junto dele com toda a corte. Nós vemos aqui que depois começou a despir o Senhor, tirar suas roupas e cobriu com uma capa de escarlate, uma capa vermelha. E assim, eles tecendo uma coroa de espinho, eles acabaram colocando na cabeça do nosso Senhor Jesus, e a sua mão direita ele deu uma cana, uma vara, né, irmão? Chama-se cana. E depois ajoelharam diante de Jesus, claro, escarnecendo dele, né? Ajoelharam, escarnecendo dele, diante dele, e falava assim: salva o rei dos judeus. Irmãos, você viu que Jesus disse que ele ia ser entregue aos gentios? Aí, os gentios são esses soldados romanos. Foi entregue a Pilatos, depois foi passado para os soldados romanos, e aí aqui começou, então, Jesus bebeu o cálice que tinha que beber da ira de Deus. É aquilo que está escrito em Isaías, capítulo 53, versículo 5. Bom, irmãos, nós podemos ver aqui no livro de Salmos, esse versículo 29, que foi colocado coroa de espinho, a sua mão direita a cana, ajoelharam dele, começou a escarnecer dele. Vamos ver o livro de Salmos, no versículo 69. Salmos, irmão, perdão, perdoa, hoje eu estou um pouco cansado, tá? Realmente está um pouco corrido aqui para mim em relação ao final do ano, né? Mas louvado seja Deus. Eu vou corrigindo aqui, vocês vão me suportando hoje. Aqui está escrito assim, livro de Salmos, capítulo 69. Deixa eu só vamos achar, por favor. Diz no versículo 20. Vamos lá. Afrontas me quebrantaram o coração. Estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores, mas não achei. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Olha aqui a profecia do nosso Senhor Jesus. No Salmo 69, versículo 20 e 21, já começou aqui a ele beber o cálice, e assim vamos voltar lá no 27. Irmãos, veja a situação do nosso mestre. Aqui nós vemos que depois, no versículo 30, cuspiram no Senhor Jesus, tiraram essa cana, batia com ele, irmão. Imagina ele com a coroa do espinho e depois eles pegar a cana e batendo na cabeça dele, aqui entrando assim, irmão, rasgando a fronta, rasgando aqui atrás a nuca, os laterais, a fonte, e foi cortando o Senhor.
e eles batiam com ela na cabeça. Ah, irmão, bater aqui eu acredito que não foi nem um pouquinho com carinho. Era muito ódio, era raiva, escarnecedores. Meu Deus do céu, irmão, se a gente ficar falando de sofrimento, acho que todo mundo vai acabar chorando aqui. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: esse Jesus que sofreu, vocês vão ler em Apocalipse, que ele está no trono de Deus, ele é rei, olha, ele tem todo o controle nos céus e na terra, é tudo dele, o poder dos céus e da terra. Esse é o Cristo que nós estamos falando. Nós estamos falando de um Cristo que ele reina mesmo, que ele tem poder de salvar as vidas. Muito bem. Então, eles fizeram isso, irmãos. Aqui no versículo 30, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam com ele na cabeça. E nós podemos voltar ali no Isaías de novo, no capítulo 53. Agora nós vamos ler só o verso 3. Olha só. Verso 3 diz assim: era desprezado. Perdão. Oh, meu Deus, eu peço perdão, mas eu estou um pouco cansado mesmo. Me perdoa em nome de Jesus. É Isaías capítulo 50, verso 6. Isaías 50, verso 6. As minhas costas dou ao que me ferem, as minhas faces aos que me arrancam os cabelos. O que foi o que fez ali? O espinho, a coroa do espinho. E bateram com a cana, arrancando o cabelo, como dizendo, né? Ele deu as faces, pegou toda a cabeça do Senhor, com aquele espinho foi batendo assim, irmãos. Santo Deus. Aí ele diz: e o que me arranca, me perdoa, e não escondo a minha face do que me afronta e me cospem. E aqui no versículo 30, ele diz, no versículo 29 e 30, vê que é a profecia lá dos 50, versículo 6 de Isaías. Vou voltar ao 29 para vocês entenderem. Ó. E tecendo uma coroa e de espinho puseram na cabeça e na sua mão direita uma cana, ajoelhando diante dele, escarnecia, dizendo. Então, vocês viram? E aqui no Isaías 50, diz bem claro: as minhas costas dou aos que me fazem, que me ferem. Ele não foi açoitado? Ele não deu as costas? Não foi açoitado? Bateram nele? E as minhas faces aos que me arrancam os cabelos. Ele não foi receber uma coroa de espinho, irmãos? Cumprindo a palavra dele? E depois nós vemos aqui o versículo 30. E cuspiram nele, tiraram a cana e batiam na cabeça dele, para piorar mais ainda. E aqui ele fala: não escondo a minha face dos que me afrontam e me cospem. Glória a Deus. E aqui cumpriu mais um pouco da profecia desse Senhor. Irmãos, diante de tudo isso, você ainda tem coragem, ainda teríamos coragem de murmurar que Deus não está na nossa vida, amados? Será que ainda teria alguém, diante de toda essa explicação, diante de toda essa obra que Deus fez na vida de cada um de vocês, e no momento das suas provações, ainda tem coragem de murmurar, falar: Deus, tu não estás na minha vida, Jesus não está na minha vida? Irmãos, em nome de Jesus, vamos rever isso melhor. Vamos ser crente mesmo, vamos parar de meninice, como está lá escrito. Eu acho que é em 1 Coríntios, sobre a caridade. Eu era menino, discorria como menino, fazia como menino, agora eu sou homem, agora faço coisas de homem. Vamos parar de criancice, nós precisamos nos alimentar da palavra e crescer no evangelho. Paulo sempre anunciando para aqueles irmãos: eu não consigo dar comida sólida para você, tem que ser sempre leite, e leite vocês não crescem, vocês estão atrofiados. Vocês precisam comer comida sólida, crescer no espírito. Irmãos, tem muito crente que está atrofiado, é mimimi, ai daqui, ai dali, não sei o quê. Irmão, nós precisamos comer comida sólida, precisamos se alimentar verdadeiramente, mais e mais da palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Nós precisamos aumentar a nossa fé, crescendo no evangelho, crescendo na obra. Irmão, reflete sobre toda essa dor que Jesus passou por mim, por você e por cada um que está aqui. Ainda tem coragem de dizer que Deus não está na tua vida? Ainda tem coragem de dizer que o Senhor abandonou? Somos nós que abandonamos o Senhor. Às vezes nós machucamos o nosso Senhor com as nossas palavras, palavras impensáveis. Precisamos melhorar isso, queridos.
E eu louvo a Deus. Irmãos, eu posso falar com vocês, porque vocês estão no Espírito de Deus. Eu também estou no Espírito de Deus. E nós não estamos atacando um ao outro, nós estamos abrindo a mente, refletindo, tanto a minha como a de vocês, para que nós possamos pensar muito bem o que nós estamos fazendo diante daquele que bebeu todo o cálice por minha culpa e por sua culpa, por nossa culpa, por culpa do mundo inteiro. O Senhor Jesus teve que beber aquele cálice que Deus lhe entregou, de toda a sua ira, todo aquele pecado que nós tínhamos, Jesus levou para ele. Então, agora nós temos a palavra de Deus. Olha o presente que o Senhor nos deu, irmão. As Sagradas Escrituras. Que presente, irmão. Que presente que Deus nos deu. Irmãos, vamos aprender com o Senhor Jesus. Espero que esta mensagem, que essa leitura da Bíblia, em nome de Jesus, possa mudar muitos os corações, tirando as rapinas que Satanás joga aí dentro, setas malignas da inveja, do ódio, da perseguição, da destruição do seu próximo, passar pessoas para trás, enganadores, e que possa se converter verdadeiramente à palavra e para de comer só leitinho e vamos para comida mais sólida, aprender mais de Jesus e viver mais para Ele. Não dá para ter dois senhores na nossa vida. Ou amamos a Cristo ou vamos amar o mundo, a riqueza. Nós temos que decidir na nossa vida. E também não vim barganhar com o Senhor. Se Deus não me der isso, eu não vou mais na igreja. Se Deus não me fizer isso, eu não te sirvo mais. O Senhor tem muita paciência com você. Muita paciência. Se fosse homem, já tinha dado resposta assim na língua. Mas o homem é pecador. E Deus é misericórdia. Deus é misericórdia. Ele nos ajuda. Vocês estão entendendo isso, irmão? Deus nos ajuda. Glória ao nome do Senhor. Então, queridos, em nome de Jesus, reflitam tudo isso que nós estamos falando. Vamos ser crente de verdade. Vamos servir a Cristo de verdade, de toda a nossa alma. E que vocês sejam purificados em nome de Jesus. Eu amo vocês. Cristo ama vocês e ama a mim, ama a todos nós. Vamos viver em Jesus, irmãos. Vamos viver em Jesus Cristo. Então, eu espero que realmente esses ensinamentos, não, irmão Júlio, não, mas Cristo, a palavra de Deus. Isso aqui é uma riqueza. Irmãos, isso aqui é uma riqueza. Ata em teu coração. Viva Cristo em teu coração. Irmãos, olha, vou dizer diante de todos vocês e diante do Papai Celestial, com toda a humildade diante dele. Quem compreender as Escrituras, mas nem depressão pega. Sabe? Não pega não, irmão. A tristeza, a angústia, ela vem, mas você vai saber lidar com ela. Porque você tem fé, tem esperança. E tem também o amor. Então, esse terceiro amor é que nós temos que tomar mais cuidado, tá bom? Esta é o ensinamento do dia de hoje. Que Deus abençoe a todos. O nome de Deus, nosso Pai, seja sempre louvado. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Toda a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Santo Glória é a o Senhor Deus. nosso Deus.